enganou todo mundo e roubou o trono da Inglaterra. Você acha que para alguém herdar o trono sendo de outro país só precisa de linhagem, direito e sangue? Não. Por trás sempre tem uma negociação suja, um acordo escondido e gente dentro do sistema decidindo antes do resto do mundo entender o que está acontecendo. E isso aconteceu sim com o James VI, que virou James I da Inglaterra. Ele não herdou a Inglaterra somente quando Elizabeth morreu, ele garantiu esse trono enquanto ela ainda estava viva, trocando cartas com quem mandava de verdade lá dentro, limpando a própria imagem, reposicionando a história da mãe executada e montando um cenário onde no momento em que a rainha foi para baixo da terra, não existia mais disputa possível, estava tudo resolvido. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje você vai ver como um rei conseguiu fazer a Inglaterra aceitar ele, sem guerra, sem invasão e praticamente sem reação, porque quando todo mundo percebeu o que tinha acontecido já era tarde demais. Vamos começar com uma pergunta bem simples. Como você herda o trono da pessoa que assinou a sentença de morte da própria mãe? O James conseguiu não por pura sorte, mas por fazer uma das operações políticas mais discretas e mais eficazes da história europeia. Aproximadamente 2 anos de cartas secretas, promessas cirúrgicas e gestão de imagem feita à distância, num período em que nem e-mail existia. Tudo isso para garantir que quando Elizabeth I morresse, o nome dele fosse o único na boca de quem mandava na Inglaterra. Só que não era tão simples assim, porque na teoria, o James nem era para estar nessa disputa, e isso estava desenhado no testamento do Henrique VIII. A sua irmã, Margaret Tudor, ao se casar com o rei da Escócia, perdeu o seu direito de herdar, ou seja, o plano era pular essa linha e ir direto para a descendência da outra irmã, Maria Tudor, que inclusive é da onde vem os Grey. A Jane Grey tentaram enfiar no trono na marra e você viu o que deu. Então, quando a gente olha para esse cenário, James não era o herdeiro óbvio, ele era quase o herdeiro que ninguém queria admitir, porque além de ser filho da Maria Stuart, que a própria Inglaterra executou, ele ainda era escocês, o que para muitos ingleses soava quase como uma invasão sem exército. E para piorar, tinha concorrência direta, com vantagem clara, como por exemplo a Arbella Stuart, que era inglesa, criada dentro da lógica inglesa protestante, muito mais aceitável para a elite dali. Enfim, a arma secreta do James tinha nome e sobrenome, Robert Cecil, secretário de Estado da própria Rainha Elizabeth. O homem que fazia a máquina inglesa funcionar enquanto todo mundo fingia que mandava. Nos últimos anos do reinado da Betinha, quando já estava todo mundo sentindo que ela estava próxima de morrer, o James e o Cecil trocaram cartas em segredo absoluto e o acordo era simples. O Cecil garantiria a sucessão tranquila do James e o James garantia que o Cecil continuasse no poder no novo reinado. Então, quando a Betinha morreu, não teve caos, teve uma transição tão suave que pareceu a coisa mais natural do mundo. As pessoas viram o resultado, não viram os anos de trabalho que tornaram essa sucessão possível. Outra parte desse plano foi reabilitar a imagem da própria mãe, a Maria Stuart. O James não podia apagar a história e nem o fato de que a mãe tinha sido executada por traição. Então, o que ele fez foi mudar como a história era contada. Ele não saiu defendendo a mãe em voz alta, claro, mas deixou com que a imagem dela fosse suavizada e recontada de um jeito mais conveniente, ou seja, ela deixou de ser retratada como uma traidora para ser considerada uma rainha legítima ao trono inglês e vítima de injustiça. Reescrita total de imagem, um marketing perfeito e funcionou. A grande lição é que às vezes herdar um trono de forma pacífica dá muito mais trabalho e exige muito mais estratégia do que conquistá-lo à força. A vitória do James não foi militar, foi uma vitória de diplomacia, alianças secretas e gestão de narrativa. Mas vamos chegar lá. Primeiro a gente tem que comentar da morte da Elizabeth, né? Estamos em março de 1603, o reino inteiro está com a respiração suspensa. Elizabeth I, a última dos Tudors, está morrendo depois de quase 45 anos no trono. O problema é que ela não nomeou um herdeiro e não foi por descuido, foi por estratégia e um pouco de obsessão, claro.
A lógica dela era ao mesmo tempo genial e extremamente perigosa. Ao não nomear ninguém, ela evitava que possíveis sucessores se tornassem focos de rebelião contra ela. Todo mundo ficava na expectativa, todo mundo ficava leal, e a desvantagem é que ela deixou uma bomba relógio para ser desarmada depois da própria morte. Sem nenhuma palavra da rainha, sem uma lei do parlamento, a Inglaterra corria risco real de uma guerra civil no segundo em que o coração dela parasse. Os relatos da época sobre os últimos dias dela chegam a ser tristes. Uma monarca quase irreconhecível, perdendo a força que tinha definido seu reinado inteiro, mas claro, mantendo a teimosia. Durante dias, a Elizabeth se recusou a ir para a cama e se deitar. Para ela era admitir a derrota, então ela ficou de pé, no máximo sentada, apoiada em almofadas, num último ato de desafio contra a própria moralidade. Parou de comer, parou de beber e dizem que ela morreu entupida. Nem ir no banheiro ela ia mais. Foi um encerramento físico completo e enquanto o corpo dela fechava, o governo da Inglaterra parava junto, porque a rainha não era só uma pessoa, era uma instituição. Existe uma história também famosa sobre o momento da morte. Já no leito, sem conseguir falar, perguntaram quem deveria ser o sucessor. Ela supostamente fez um gesto, um círculo sobre a cabeça, imitando uma coroa, e indicou James da Escócia. Uma solução limpinha, com selo de aprovação da rainha. A rainha curtiu isso. O problema é que essa história é conveniente demais e os historiadores têm excelentes razões para desconfiar, porque quem escreveu esses relatos eram pessoas que precisavam que aquela história fizesse sentido. Era do total interesse deles fabricar uma espécie de bênção final da rainha para legitimar o que na prática foi uma decisão política tomada depois que ela já não podia dizer mais nada. E o pior, quando esses relatos foram analisados com mais cuidado, depois de muitos anos, alguns historiadores perceberam alterações de linguagem e versões que parecem mais refinadas, com letras diferentes, justamente alteradas no reinado do James, o que levanta uma suspeita bem conveniente de que essa história pode não ter sido só contada, mas ajustada depois para fechar bonitinho com o resultado. Agora, depois da morte, tem uma história que realmente parece de novela das 9. Provavelmente não aconteceu exatamente dessa forma heróica, mas vamos lá. Na madrugada de 24 de março de 1603, do dia de ontem, a rainha deu o último suspiro. E um homem que não tinha grande título estava esperando do lado de fora com os cavalos a postos. O nome dele era Robert Carey, primo dela, pelo lado da Ana Bolena. E o que ele fez nas próximas 60 horas foi insano. Ele sabia que a primeira pessoa a levar a notícia da morte da rainha, o James, ganharia mais do que o favor do novo rei, ganharia o lugar no centro do poder. O problema era: a morte de um monarca era o segredo bem mais guardado do reino. Os portões do palácio seriam fechados imediatamente. Então, para o plano funcionar, ele precisava saber da morte no instante em que ela acontecesse, muito antes de qualquer anúncio oficial. Então, segundo as próprias memórias dele, e só nas dele, então a gente não sabe se ele mentiu para parecer heróico, foi que ele fez um pacto secreto com a própria irmã, dama de companhia da rainha, que no momento exato em que a Elizabeth morresse, a irmã deixaria cair um anel de safira azul da rainha de uma janela específica. Então o anel caiu da janela e pé na estrada. Eram 650 quilômetros de estrada, que na época eram caminhos de terra, cheios de perigos. Uma viagem normal entre Londres e Edimburgo levava no mínimo 10 dias por pessoas que já conheciam o caminho e usavam as rotas oficiais. E o bichinho conseguiu fazer em 3 dias até Edimburgo. Imagina a loucura, ele cavalgou sem parar de noite, com cavalos novos esperando em pontos estratégicos do percurso. Perto do fim, ele escreveu que o cavalo caiu e ele ficou gravemente ferido, mas não parou e fez os últimos quilômetros a pé mancando. Aí, então, na noite de 26 de março, Carey chegou ao Palácio de Edimburgo, ajoelhou-se diante do James VI e o saudou não como rei da Escócia, mas como James I, rei da Inglaterra, Escócia, França e Irlanda. Foi o primeiro a proclamá-lo assim, e a prova da notícia estava na mão dele, o anel de safira da rainha, o mesmo objeto que tinha dado início à corrida, agora era a confirmação final.
Em menos de 72 horas, então, da morte da Elizabeth, o James já sabia e foi proclamado rei da Inglaterra. A recompensa do Carey foi um lugar na Câmara Privada. Ele ganhou acesso direto ao rei e influência real. E você sabe que na época isso era muito mais valioso do que qualquer título. E então agora o James tinha que fazer o mesmo trajeto para ser proclamado pelo parlamento e coroado. Esquece a procissão majestosa, a multidão em festa, o rei acenando do alto do cavalo. A viagem do James de Edimburgo para Londres em 1603 foi uma coisa completamente diferente, uma fuga disfarçada de triunfo, movida a medo, a dívidas e uma higiene que a sofisticada corte inglesa não estava preparada para enfrentar, sabe? Podre. Se você já acompanhou os outros vídeos e até os biográficos mais longos de segunda-feira, você sabe que o James era paranoico, mas a gente entende por tudo que ele passou. E essa paranoia era a força que movia cada decisão que ele tomava. Então ele tinha certeza cega de que no caminho iam tentar assassiná-lo para impedi-lo de ser o rei da Inglaterra. Então, para você ter ideia, ele fez esse trajeto com um gibão acolchoado, como se fosse um colete à prova de facadas do século XVII. A sua comitiva também entrou no Moody 007, não sendo um cortejo real comum, mas uma unidade de segurança atravessando o território hostil. Ele fez 2 paradas, em Berwick e outra em York, antes de chegar a Londres. E lá, se você acha que ele foi recebido com festa e celebração, se engana. Todos os nobres queriam chegar perto do rei como oportunistas. A ideia não era demonstrar lealdade, mas sim os nobres queriam garantir o próprio futuro. E para manter as aparências, o James dava banquetes extravagantes com dinheiro que não tinha, que somavam as dívidas que já existiam. No final das contas, é rir para não chorar. Ele chegou a Londres profundamente endividado antes mesmo de ser coroado. E chegando lá, as coisas não melhoraram não. O que a corte inglesa recebeu foi uma decepção completa. Primeiro problema, o sotaque escocês dele batia estranho demais no ouvido inglês. Os ministros precisavam de tradutores informais só para decifrar o que o novo rei estava dizendo. Imagina. Depois tinha o cheiro, né? Porque depois de um mês na estrada, as roupas do rei não eram lavadas há semanas. Então, ele aparentava o contrário de um monarca imponente que todo mundo esperava. E a paranoia dele era impossível de esconder. Em vez de projetar calma e majestade, o James parecia um bichinho assustado. A combinação foi um choque cultural profundo. Mas tá bom, era o que tinha, o que tem pra hoje. Ele agora precisava ser coroado e a coroação foi marcada para 23 de julho de 1603. E detalhe que o novo rei chegou para tomar o trono, mas a cidade que ele encontrou não estava em festa, a cidade estava morrendo. A peste bubônica estava em surto total, mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. Os cemitérios lotados com corpos empilhados em valas comuns. Quem tinha dinheiro para fugir tinha fugido para o campo e o Londres cheirava a morte. Então, no meio desse cenário, surgiu o dilema político mais absurdo possível. Uma nação precisa de um rei coroado para ter estabilidade, mas o próprio ato de coroar exigia multidões e qualquer ajuntamento de pessoas era basicamente uma sentença de morte. Sem coroação, a legitimidade do James ficava em causa. Com coroação, o risco de ampliar a epidemia era real, então a solução foi tão sombria quanto a própria doença. Uma cerimônia quase fantasma, feita às escondidas, esvaziada de todo o seu significado. A cerimônia teve que ser feita de portas fechadas, lá na abadia de Westminster. O cheiro dos mortos da cidade era tão forte que invadia o espaço sagrado. Tiveram que queimar incenso em quantidades enormes só para tentar disfarçar. Além disso, a entrada triunfal pelas ruas foi cancelada. E desde o primeiro minuto, o James foi obrigado a jurar que respeitaria as leis inglesas, que ele pessoalmente nem conhecia e já desprezava. Não te conheço, mas te odeio. E rodeado por homens que estavam só pensando em como controlá-lo. Enquanto o rei era coroado nesse vazio, o país era governado por outra pessoa, o Robert Cecil, o homem a quem a Elizabeth chamava de meu pequeno pigmeu, numa mistura de dependência e ressentimento que entregava tudo sobre a relação entre os dois. O Cecil era o poder por trás do poder. Ele tinha servido a Elizabeth de forma eficaz e com mãos de ferro. Ele controlava a rede de espionagem e a administração inteira.
Claro que o James não queria que o Cecil tivesse todo o poder. Você lembra que na cabeça dele o rei tinha que ter todo o poder, mas basicamente o James não sabia porcaria nenhuma de como a Inglaterra funcionava. Então, essa relação já começou de forma humilhante. Cada vez que o James tinha uma ideia, o Cecil aparecia com 3 razões legais e 3 razões práticas para mostrar que era impossível e que não ia rolar. Mas vamos falar um pouquinho mais de dinheiro. A gente acha que a Elizabeth viveu uma era de ouro, é sempre dito isso, mas o que ninguém te conta é que ela faleceu deixando uma Inglaterra com dívidas pesadas por causa da Guerra Longa contra a Espanha. O sistema funcionava sim, ele estava de pé, mas exigiu da rainha uma disciplina de ferro, contando cada moeda, cada migalha, porque ela sabia que a estabilidade do reino dependia da estabilidade das finanças. O James não tinha essa disciplina em nada, para ser sincera. Ele era gastão desde muito novo, então ele não economizou na viagem de um mês até Londres. De vez ser contido, ele transformou a travessia numa festa móvel e interminável. Ele era como a gente chama de pick-me girl, sabe? Ele queria ser escolhido, queria ser amado. Então, ele fez banquetes em cada parada, distribuiu presentes, fez várias cerimônias caríssimas, tudo passado na vergonha e no crédito. O James vinha da Escócia, onde a pobreza da coroa era normal, só que ele não entendeu que na Inglaterra a relação entre monarca, nobreza e dinheiro era completamente diferente. Aqui a generosidade real era esperada, mas tinha que ser financiada, e ele não tinha esse poder todo de sair gastando à torta e à direita. Ele devia satisfação e devia pedir para o parlamento para usar o dinheiro que era público. E o choque não foi só financeiro não, o James chegou com uma comitiva grande. Algumas fontes dizem de 500 escoceses, os homens a que ele confiava, com a intenção clara de dar a eles posições de poder e influência no governo inglês. Para o James eram aliados leais, para os ingleses oportunistas, estrangeiros vindo roubar cargos e riqueza que por direito pertenciam a quem havia servido a coroa por gerações. A hostilidade então foi imediata, o ressentimento contaminou a corte antes mesmo da coroação. A Inglaterra teve que engolir um rei estrangeiro a seco e ninguém ficou feliz no final das contas. O James então chegou à Inglaterra com uma ideia muito clara sobre o que é e o que deve ser um rei, absolutismo escocês. A palavra do rei é final, ele não está só acima da lei, ele é a própria lei. Lá na Escócia ele estava habituado a governar por decreto, simplesmente sem dar satisfação para ninguém. Claro que ele chegou esperando fazer o mesmo, porque era fácil, né? O problema é que a Inglaterra era um bicho político completamente diferente e o parlamento, encabeçado pelo Robert Cecil, controlava a máquina. E como isso funcionava? Na teoria, o James realmente era o centro de tudo, tinha a coroa, o título, o direito divino, mas na prática o poder de fazer as coisas acontecer circulava em volta dele sem nunca passar realmente por ele. O Cecil estava no meio, como o pivô, garantindo que a máquina do governo não parasse. A história do Walter Raleigh ilustra isso, como funcionava na pele de gente real. O Raleigh era o herói da era elizabetana, explorador, poeta, corsário, estrela nacional, que acabou, com a Espanha. Exatamente o tipo de figura popular independente que o novo regime do James simplesmente não queria tolerar. Ele foi preso, acusado de conspiração com base em provas frágeis e o seu destino foi decidido por razões puramente políticas. Ele era a pedra no sapato da Espanha, então ele foi colocado na torre e posteriormente executado para demonstrar bons termos para com a Espanha. O James queria dizer que não queria entrar em guerra, o que traduzindo, ele não tinha dinheiro para a guerra. E a mensagem era claríssima, no novo regime nem os maiores heróis estavam seguros. E esse embate não era só com o Cecil, era um embate de ideias. De um lado, o absolutismo escocês do James, palavra do rei é lei, está acima do sistema. Do outro, a tradição inglesa da common law, a lei está acima de todos, incluindo do rei, um sistema construído em séculos de história e precedentes. E essa tensão nunca foi resolvida durante o reinado do James. Para vocês terem ideia, essas sementes iam crescer ao longo do reinado e iam explodir numa guerra civil inglesa décadas depois, já com o filho dele, Charles I, no trono, que fariam com que ele fosse o único rei executado, cortar a cabeça do cara na história da Inglaterra. Mas se você acha que ele pelo menos teve um tempo de lua de mel, um tempinho para respirar assim que chegou na Inglaterra, você se engana.
Antes mesmo do primeiro ano de trono terminar, já tinham duas conspirações completamente diferentes sendo cozinhadas e ambas com o mesmo objetivo: derrubar o monarca. A chegada do James, em vez de acalmar os ânimos, só inflamou. Para muitas facções, a coroação dele não significava um novo começo, mas o fim de qualquer esperança que eles tinham. Os católicos esperavam o fim da perseguição sobre o novo rei, que era filho de uma católica, e viram as esperanças desfeitas. Os puritanos queriam reforma profunda na igreja e foram ignorados, e a nobreza inglesa estava furiosa com a influência dos escoceses que chegaram na corte. Então, ninguém estava feliz, e você sabe, quando os picos de poder estão insatisfeitos, é só aguardar para que alguma merda acontecesse. E aconteceu. A primeira conspiração que ocorreu até antes da coroação, em junho de 1603, foi a Bay Plot. Tchau. Liderada pelo padre William Watson, que conseguiu aliança improvável entre católicos radicais e puritanos frustrados protestantes. Dois grupos que em qualquer outro dia seriam inimigos mortais, mas estavam unidos por um ódio comum ao novo regime. O objetivo não era matar o rei, mas era sequestrá-lo em Greenwich, prendê-lo na torre e forçá-lo a mudar as políticas. Eles queriam liberdade religiosa e queriam que ele matasse o Robert Cecil. Ao mesmo tempo, estava rolando a Main Plot, que era de outra escala internamente. Foi liderada por nobres fodões lá do topo, com o objetivo de acabar com a linha real por completo, assassinar o rei e os filhos e colocar Arbella Stuart como uma rainha fantoche com o financiamento espanhol. Só que o que os conspiradores de ambos os lados não sabiam é que o Robert Cecil já estava com o bolo pronto, ele estava a par das duas. A sua rede de espiões não descobriu as conspirações, a rede de espiões estava infiltrada desde o início, seus agentes estavam entre os conspiradores, reportando cada plano, cada movimento. O Cecil não estava reagindo, ele estava orquestrando o melhor momento para ferrar com todo mundo. Então, o Byplot, o menos tenso, foi esmagado de forma rápida e pública. O padre Watson foi enforcado e esquartejado. Um aviso brutal para todos. O Main Plot foi usado de forma mais sutil, um pretexto para eliminar rivais políticos, garantindo que ninguém ousasse desafiar o poder do Cecil. E o James ainda tinha uma última cartada. Ele transformou a punição do Main Plot em espetáculo do poder, porque um rei que perdoa na última hora parece misericordioso e também assustador ao mesmo tempo. Os condenados foram levados ao cadafalso, fizeram as pazes com Deus, ajoelharam, colocaram a cabeça no cepo e, no último segundo, um mensageiro chegou a galope com o perdão do rei. O rei se deliciou com o tormento psicológico, mas o preço foi alto. Cecil consolidou as bases de um estado policial dependente de vigilância constante. E o James governaria a partir daí sob a sombra da sua paranoia permanente e amarrado à mesma rede de espionagem que tinha salvado ele. Ele não queria manter. Mas aí você me pergunta, para acabar esse vídeo, como é que a Escócia ficou sem um rei presente? Quando James partiu para Londres em 1603, a Escócia que ele deixava era radicalmente diferente da que ele tinha herdado. Não era um reino perfeito, longe disso, mas era um reino mais controlado do que antes, mais longe de estar pacificado de verdade. O parlamento, que antes era só oposição, virou instrumento nas mãos dele. E a igreja, a Kirk, foi forçada a negociar em vez de bater de frente. A partida foi preparada com meticulosidade, a sucessão garantida com os filhos, filosofia de poder publicada para todo mundo ler, aliança com a Inglaterra, resultado de anos de diplomacia e uma estrutura de governo, conselho privado que foi deixado para tocar o país. O plano era ousado, ele queria governar a Escócia a partir de Londres, só com a caneta. E o método que o James desenvolveu para consolidar esse poder pode ser dividido em 3 estratégias. Primeiro, a palavra escrita como arma, como eu falei, publicar seus livros e tratados sobre monarquia para moldar a opinião pública e estabelecer aquela autoridade pública da opinião e intelectual que nenhum nobre rebelde ia conseguir arrancar. Segundo, a aplicação cirúrgica da força. Em vez de guerras civis claras, ele preferiu a pressão calculada, ameaça, operações secretas e manobras políticas para manter inimigos na defensiva. E terceiro, o uso do pânico. Transformar bruxaria em ato de traição contra ele mesmo. O James consolidou a autoridade religiosa e mandou um recado claro para a nobreza. Então,
O rei que chegou a Londres em 1603 não era o bebê indefeso coroado décadas antes, era um sobrevivente endurecido, um teórico político com livros publicados e um mestre da manipulação. Ele tinha, contra todas as probabilidades, entre aspas, domado a Escócia, estava no auge do poder e da confiança, mas a Inglaterra era um jogo diferente, com regras diferentes, e toda essa experiência forjada na Escócia carregava uma convicção de que era ao mesmo tempo a sua maior força na Escócia e o seu maior problema na Inglaterra, o direito divino dos reis. Para o James, o rei respondia apenas a Deus, ponto final, e essa ideologia tinha funcionado bem na Escócia. Ele estava prestes a levá-la para um país onde a semente do conflito entre a coroa e o parlamento então já estava plantada. Então, no próximo vídeo a gente vai ver os problemas que o rei James teve com o parlamento, onde ele simplesmente jogou a toalha, dissolveu o parlamento. Uma nova conspiração que prometeu explodir o rei, literalmente, BUM! Ele tentando contornar a igreja da Inglaterra e todo mundo que não estava feliz com a sua coroação. Sempre pode piorar, não é mesmo? Aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente não passa pano, a gente abre arquivo. Eu espero você amanhã, no horário do almoço, para continuar essa saga e também às 8 horas da noite para o nosso vídeo de sempre. Um beijo grande e até o próximo Steph Flix.